Fez de brincadeira, né? Você vai começar com qual? Duas dicas de glória. Só esse pedacinho mesmo. Ah, vai começar com essa? Vamos. Ah, então tá. É ré, né, que eu falei? Graça e paz, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai neste lugar, nesta noite, que nos apresentamos para exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nos apresentamos como igreja do Senhor neste lugar. Ó Deus, vem, receba a nossa adoração. Receba o louvor da tua igreja, a adoração dos teus filhos neste lugar, pois tu és digno de glória, tu és digno de honra, pois tua é a glória, Senhor, para todos sempre. Convido a você que puder ficar em pé nesta hora, e se sentir o desejo de poder estar diante do Senhor. Tu és digno de glória. De tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Declare ao Senhor, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Ó Rei dos Reis. tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por isso te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Esse é um convite que eu faço a você. Declare ao Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Esse é um louvor muito antigo, né? Não sei se vocês se relembram deles. Tua palavra escondi. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
vestes no sangue lavei. Minhas vestes com sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta, pra ser uma oferta agradável a ti. minha vida A ti consagrei. Meus dons e talentos são teus. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. a palavra do Senhor diz no Salmos, capítulo 11, versículo 12: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14 diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. O que eu entendo com isso? Nós somos provados dia e noite pelo fogo, e quando nós vemos o resultado do que temos entregado ao Senhor, eu não sei o que você tem entregue ao Senhor, mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, somos provados pelo Senhor, e o resultado da prova do Senhor é que passamos pelo fogo do Senhor. E quando passamos pelo fogo do Senhor, somos ouro ou somos palha? E se somos palha, a palavra vai dizer que nada vai permanecer, será um vazio completo. Mas ao ouro, quando o ouro é provado pelo Senhor, quando o ouro é passado pelo fogo, pode acontecer de mudança. O Senhor molda este ouro segundo a vontade dEle. Se nossas vidas somos ouro na mão do Senhor, o Senhor vai nos moldar, vai nos preparar a sermos conforme o desejo desse Pai. Mas não se engane, irmão, não me engano, somos provados dia e noite pelo fogo do Senhor. Que o Senhor não me encontre em minha vida apenas a palha, mas que o Senhor encontre em nossas vidas o ouro do Senhor, para sermos moldados pela vontade do Senhor. Então declare: a tua palavra escondi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as minhas vestes no teu sangue lavei. minhas vestes com sangue. Esse é o encontro dos remidos do Senhor, encontros dos remidos no céu. As tuas águas bebi,
para ser uma oferta. O Senhor está neste lugar, recebendo a nossa oferta de vida, nossa oferta de adoração. Declare ao Senhor, entrega tudo. Meus dons e talentos, minha vida é tua, Jesus. Te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão nenhuma. Não vejo razão da minha vida. Minha vida sem ti não tem razão, Jesus. Tu és meu Senhor e meu Deus. Senhor, eu quero ser como ouro nas tuas mãos. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória. tua glória em meu rosto. Até que o mundo possa ver, Senhor. Até que o mundo possa ver Tua glória. tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que essa noite seja o encontro daqueles que refletem a glória de Cristo. Aleluia! Ansiamos a volta de Cristo, amém? Acho que você não ouviu. Ansiamos a volta de Cristo, amém? Esse é o encontro da igreja. Esse é o encontro dos filhos que anseiam pela volta do noivo, do encontro da noiva com o noivo. Declare: tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declarar ao Senhor: só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, eu irei, sempre em frente. pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado Se ao teu lado estou, seguro
sei que vivo estás. e um dia voltará do céu para nos buscar. Pra sempre reinarás. Pois só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, sempre em frente, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Jesus, Vem Jesus. vem Jesus. Olha o clamor da tua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor. Jesus. Oh, vem Jesus, Vem Jesus. vem Jesus. Maranata, ora vem. Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar. pra Em frente, sempre reinará. só em ti confiarei. Mais uma vez, só Em ti confiarei, eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, esse é o encontro da igreja que clama por ti. Esse é o encontro da igreja que clama, que anseia, Maranata, a tua volta, Senhor. É o encontro da tua noiva, que anseia o encontro do noivo, para estar contigo nas mansões celestiais, face a face contigo, Jesus. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Que nesta noite a nossa adoração seja um tempo oportuno para adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que só os vivos adoram ao Senhor. Na sepultura não há louvor, não há adoração. Este é o tempo, hoje é o tempo. O louvor que você dedicou ontem já não vale, já passou, já está vencido. O Senhor veio neste lugar ouvir o seu clamor. O Senhor veio aqui nesta noite ouvir a sua adoração. Eu não posso adorar por você, você não pode adorar por mim. É a nossa oportunidade de nos apresentarmos diante daquele que vive para sempre. Amém? Sim, Senhor, nós não merecemos nada. Somos carentes da tua misericórdia, Jesus. Somos carentes, meu Pai. Oh, Deus da tua graça, somos necessitados do teu amor.
Declare assim ao Senhor: eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor. Sempre o adorarei com amor. Se você é livre pelo Filho do Homem, declare: o Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Ei, você pode fazer isso. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: eu sou livre, livre eu sou. Declare: pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Este é o encontro daqueles que estão livres em Jesus, amém? Este é o encontro daqueles que encontraram a liberdade em Cristo, amém? A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse é o convite do Senhor. Outrora, quando estávamos no mundo, estávamos com um fardo pesado carregando, estávamos nas amarras do maligno, mas o Senhor Jesus nos chama para ser livres com Ele. E nós não temos mais que seguir o curso deste mundo. Aquilo que era difícil, agora com Cristo eu estou livre para seguir, na presença do Senhor. Declare comigo: eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. do seu perdão. A dor que passou meu Rei, a dor que passou meu Rei, meu Senhor, e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Podemos fazer um grande coral que chegue aos céus o nosso louvor, declarando: o Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Ei, você é livre verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem, o Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Seu coral dos livres em Cristo, livre das amarras do inimigo. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Levanta a sua voz e adore. E exalte aquele que vive e reina. Minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Sou livre pra te
adorar, eu sou livre. Só a igreja declare: para te adorar, para te adorar. Que a nossa adoração suba nesta noite como um cheiro suave ao trono da graça. Que lá dos altos céus, dentro dos nossos corações, o Senhor receba a nossa adoração nesta noite. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar, eu sou livre, sou livre. Santo, 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 santo és tu, Senhor, Rei de toda a terra. Toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, somos o encontro dos livres em Cristo. E Senhor, se aqui neste lugar alguém que ainda não está livre, que o teu Espírito Santo venha ao coração nesta noite, daquele que precisa conhecer a liberdade em Cristo, pois tua palavra nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Recebe nossa adoração, Pai. Recebe o louvor do fruto dos lábios e do nosso coração a Ti nesta noite. Fala ao nosso coração. Ministra o nosso coração nesta noite. Quebranta nosso coração. Toca em nosso coração. Fala, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Pois a Tua igreja está aqui neste lugar para Te adorar e para ouvir a Tua voz. Para Te adorar, para Te adorar, para Te adorar, eu sou livre. Para Te adorar, eu sou livre. Aleluia. Você não está mais amarrado nas garras do maligno, amém? Você é livre em Cristo. Amém, né, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 28, verso 8: o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Ele te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Faz parte do culto também, nós vimos ao altar. Amém? Nós precisamos consagrar também a nossa vida financeira ao Senhor. Por isso, fique de pé nesta hora, né? Faz parte do louvor. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Você esteja levantando nas suas mãos nessa hora, né? Agradecendo ao Senhor. Amém. Vamos estar orando, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, ó Pai, pelo mover do Teu Espírito Santo sobre esse culto, ó Pai, e dando continuidade a toda essa alegria que o Senhor está nos proporcionando, Senhor. Nós também viemos consagrar nossa vida financeira no Teu altar, ó Pai, porque tudo que temos colocado as mãos para fazermos, Senhor, tem prosperado, Senhor. Muito obrigado nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo.
Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar continuidade a esse culto. Sabemos que a presença do Senhor tem sido muito grande aqui neste lugar. Eu li para você, né, no momento de oferta, a bênção decorrente da obediência. Então, Deuteronômio diz o quê? Que tudo que você colocar a mão para fazer vai acontecer o quê? Vai prosperar. Pelo tempo, né, irmãos, eu tive, se eu for contar, né, na ponta do lápis, eu passei uns 18 anos como membro da igreja e depois o Senhor me chamou para o pastorado. E a gente enfrentou muitas crises, por quê, irmãos? Muitos irmãos Deus abençoava, mas eles não sabiam administrar. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, vamos dizer assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi didático. Amém? Amém, irmão? Então, e na didática de Jesus, a voz dele era suave. Por quê, irmãos? Existe uma velocidade de voz que, se eu falar aqui, você não entende nada, não é? Então, Jesus queria ensinar sempre alguma coisa. Então, muitas vezes, nós temos colocado as mãos para fazermos alguma coisa, as coisas têm prosperado, mas se nós não tivermos administração, a gente vai estar falindo tudo quanto é trabalho e tudo quanto é empresa que se abre. Porque a Bíblia nos diz, vamos dizer, você tem uma vida escriturística, você entender. Então, Jesus também, tentando nos ensinar, em Lucas 14, 28, ele diz o quê? Porque qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aí você fica, né? Será que Jesus era carpinteiro, marceneiro? Irmãos, no tempo de Jesus, Jesus era um construtor, porque quem trabalhava com madeira naquela época, não é? Eram pessoas que tinham conhecimento. Você pode perceber que aqui em Lucas 14, 28, Jesus está demonstrando o conhecimento dele com relação à construção. Então, as coisas que estão acontecendo aqui na nossa igreja, vamos dizer assim, nós estamos experimentando um crescimento água, não é? O que é um crescimento água? Crescimento fogo, você bota a lenha, taca fogo, bota bastante gasolina, daqui a pouco vai incendiar tudo, você só vai enxergar e tem o quê? Cinzas. O que é o crescimento água? Deus está nos preparando. Por quê, irmãos? Esse templo que você está vendo aqui, ele não é o templo, ele foi aprovado como garagem, não é? E Deus está nos preparando para que quando ele começar a mandar as pessoas, vocês estejam preparados para a gente subir, né? Isso aqui é a escada onde vai ser construído o templo, não sei se você sabe disso, tá bom? Então Deus está preparando você, está me preparando, e esse crescimento não é um crescimento fogo, porque se crescer muito rápido, a gente não aprende a administrar as coisas que Deus vai mandar. Não sei se você sabe, a gente começou num projeto de ação social, uma irmã falou assim: pastor, eu vou dar 10 cestas básicas para a pessoa distribuir para as pessoas na igreja. Aí, por intermédio daquela doação da irmã, aí se entrou com trabalho social na igreja. E hoje, graças a Deus, alguns irmãos estão trabalhando firme. O consultório dentário da Índia é um dos postos de arrecadação onde as pessoas têm levado cestas. Mas a gente não vai publicar o que a gente faz. Se algum dia alguém quiser saber, isso aqui a gente tem o maior prazer de informar. Pastor, eu queria saber para quem tem sido distribuído as cestas. As irmãs têm esse controle, tá, irmãos? A gente não tem necessidade de enganar ninguém. Graças a Deus, quando a gente começou isso, porque as pessoas, quando estão passando situações difíceis, elas não precisam só de comida, elas precisam de roupa, não é? Muitas vezes precisam de remédio. E quando começou também esse trabalho da gente começar a trabalhar pedindo às pessoas que trouxessem roupa, começou a vir roupa demais, mas a gente precisa saber fazer conta, né? Então, atualmente, as irmãs estão cadastrando todas as coisas que chegam. Por quê? Quando você doa alguma coisa, se algum dia você quiser saber para quem que foi ou para qual família que foi, então o crescimento, ele traz uma necessidade que a gente possa calcular, não é, irmão? Então Deus está nos preparando, Deus está mandando pessoas mais competentes do que a gente, para que a gente possa, entendeu, mostrar para que nós viemos nesse mundo, não é, irmãos? E esse crescimento água é importante porque, como nasce, quando você vê um rio, que você olha do outro lado e você não enxerga a outra margem, esse rio muitas vezes começa com um fiozinho de água numa nascente, e ele vai crescendo, ele vai abarcando os outros afluentes, vai abarcando, e daqui a pouco você não enxerga um lado que o outro. Então o crescimento que nós precisamos na igreja é um crescimento a nível de serviço, a nível de humildade, não é? E
Deus tem falado muito ao nosso coração. Não sei se você sabe, muitas vezes você fica assim, o pastor está distraído ali mexendo no celular. Minha mãe tem 83 anos, então eu fico sempre procurando ver se eu vejo o culto para eu mandar para ela, porque se ela não vê meu culto, ela não me vê no culto, ela fica meio nervosa, né? Então eu faço questão de mandar o link do culto, não é? Para que ela possa assistir, tá bom, irmão? Não é nada de pessoa viciada porque está usando muito o celular, porque não está usando. É mais uma coisa que nós temos que fazer. Hoje, não é? Queria compartilhar com vocês, de manhã cedo também foi muito bom a mensagem que o Espírito Santo colocou no nosso coração e colocou no nosso coração hoje também, à noite, para a gente trabalhar com vocês. Essa questão, todas as coisas que Jesus fazia, Jesus não fazia muito rápido, porque nós precisamos aprender e nós precisamos fazer as mesmas coisas que ele fez e fazer coisas ainda maiores, não é? Então muitas vezes ele ia fazer um milagre, ele falava com Deus, ele se ajoelhava, ele mostrava a obediência que ele sempre teve com Deus, mesmo sendo Deus também, para nos ensinar como a gente precisa se portar diante desse mundo em que nós vivemos, amém? A maior parte das mensagens de Jesus, aí a gente pensa assim, não era para as pessoas que não eram cristãs, irmãos. A maior parte das mensagens de Jesus era para os religiosos da época. Por quê? Se eles tivessem uma conversão de fato, porque eles já tinham os princípios rudimentares do Evangelho, eles seriam uma potência diante da conversão das outras pessoas. Então a mensagem de conversão de Jesus era para que nós mesmos, como igreja, porque a gente sempre insiste nisso, nós estamos em construção, irmãos. E se o Espírito Santo conseguir trabalhar as coisas que ele precisa trabalhar em nós, você vai ver como o Evangelho vai chegar na vida das outras pessoas também, amém? Então nós precisamos orar, precisamos entender isso, não é? Nós viemos à igreja para nós tentarmos aprender mais um pouquinho de Deus e para o Senhor melhorar um pouquinho essa construção que Ele tem começado na minha, na sua vida e que Ele precisa começar na vida das pessoas. Precisamos orar pelos pastores, irmãos. Por quê, irmãos? Os pastores são influenciadores, irmãos. E se eles não tiverem uma vida de servo, uma vida de humildade, eles começam a quebrar todo o processo de salvação que o Espírito Santo quer fazer na vida das pessoas. Amém? Então, muita coisa, a gente está descobrindo no estudo bíblico pela manhã, né? Que muita coisa a gente aprendeu de forma errada, irmãos. Muita coisa foi vontade da carne do homem, não é? Não foi da vontade de Deus. E hoje a gente fica, não é? A gente precisa orar para que haja um reavivamento na igreja, irmãos. Amém, irmão? Para que haja um reavivamento que possa reacender a chama que uma vez foi acesa dentro das nossas vidas. É isso que nós vamos meditar um pouco nessa noite, não é? Vamos ouvir o primeiro texto? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos começar, né, irmãos? Então, Lucas 24, 49, Jesus está falando sobre uma marca. Não é, irmãos? Então toda pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela tem uma marca que diferencia ela e destaca ela onde ela estiver. Então, Jesus falando com os seus discípulos, vamos dizer assim, ele havia ressuscitado, não é? E eles não acreditavam que era Jesus, né? Eles só acreditaram que era Jesus. Esse é o contexto que eu estou te falando desse texto. Eles só acreditaram que era Jesus depois que Jesus comeu um pedaço de pão. Porque Jesus durante muito tempo andou falando que ele ia morrer, ressuscitar, ia voltar, mas os olhos deles estavam o quê? Impedidos. Então, aqui nesse texto, não é? Jesus promete o quê? Que ele vai enviar o seu Espírito, não é? E ele vai fazer o quê? Nos revestir, não é? Então, enquanto nós não tivermos esse revestimento, o revestimento que nós temos é o revestimento da nossa carne. Mas existe uma promessa de Deus, uma promessa do Espírito Santo que Ele iria nos vestir. Continuando para o próximo texto. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a gente precisa ter muita calma nessa hora, né? Porque muitas vezes a gente não entende o que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Hoje foi até o texto que o Jairo trouxe hoje, que a gente estava meditando sobre ele,
não é? Então, durante muito tempo, as igrejas complicaram a vida do Espírito Santo, por quê? Transformaram o descer do Espírito Santo num evento, não é? E a pessoa diz assim: ah, mas eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 24 de abril de 1900 e pouco, e ali minha vida mudou. Irmãos, a vida da gente muda quando a gente é batizado com o Espírito Santo. Mas Paulo escreve aos Efésios e diz o quê? Revestivos. Então esse revestimento é um revestimento que nós precisamos ter diariamente na nossa vida. Amém? Porque quando você levanta, tem um livro bonito, né? Bom dia, Espírito Santo. Quando você levanta, você pede o Espírito Santo para estar com você e para dirigir a sua vida. A unção que Deus vai derramar na sua vida, ou o poder que Deus vai dar para você, é para você viver aquele dia. Se você quiser vencer no próximo dia, você precisa estar revestir o quê? Vestir novamente. Então você precisa clamar ao Senhor para que o Espírito Santo, por quê, irmãos? Quando a gente pensa no Espírito Santo, quanto mais ele usa, mais, é que nem, já viu esses carros importados, tem gente que gasta um dinheirão para comprar um carro importado e fica sem usar, aí o carro dá defeito, não é? E o Espírito Santo é muito mais do que isso. Então quanto mais você usa, então você precisa ser revestido todos os dias, amém? Então todo dia eu me levanto e eu digo: bom dia, Senhor, eu quero essa unção que o Senhor tem para mim, para eu viver esse dia, né? E esse texto ainda diz assim: para que você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Por quê, irmão? Nós precisamos ter revestimento de proteção na nossa vida. E o apóstolo Paulo fala sobre a couraça da justiça. Então, os soldados, quando iam para a guerra, eles iam com a couraça. A couraça protege aqui na frente. Só que os dardos inflamados do maligno vinham pegando fogo. E as couraças eram molhadas, não é? Então, enquanto você estiver nesse mundo, o maligno vai estar sempre lançando setas contra você. Só se você estiver revestido de todas as armaduras que Deus pediu para você, que você precisa ter esse processo diário, não é, irmão? Se você notar, quando Jesus multiplicou os pães e quando ele alimentou a multidão, ele queria que as pessoas buscassem o pão diariamente. Aí quem queria buscar para a semana toda, o pão estragava. Então o Espírito Santo é o retorno do homem ao paraíso. Então quando Deus criou o homem, ele tinha prazer em olhar o homem o quê? Todos os dias. Então esse mundo que nós estamos vivendo, se nós vivermos sem esse revestimento na nossa vida, nós vamos ser pessoas derrotadas. Vamos para o próximo texto? Atos dos Apóstolos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui está cumprida a promessa de Lucas 24, em que Jesus disse que ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Então aqui se cumpre. Aí você pensa assim: pastor, qual foi a pregação que Paulo fez para que 3.000 pessoas se convertessem? Como ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele falou assim: esse pessoal aí está muito contente, mas eles não estão embriagados. Essa embriaguez que eles estão aí é gerado pela presença do Espírito Santo, pela alegria do Espírito Santo sobre a vida deles. Amém? E todo mundo se converteu. Mas ele não fez um grande sermão, né? Ele só falou o quê? Eles não estão embriagados. Então a gente precisa testar para ver se mesmo se o Espírito Santo está dirigindo as nossas vidas. E uma das coisas que a gente sabe quando o Espírito dirige a nossa vida está em Atos 17:6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eis que os que têm alvoroçado o mundo. Então pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, onde elas chegam, elas fazem o quê? Alvoroço. Não é, irmão? Porque se o mundo jaz no maligno, e você, hoje a gente estava conversando com o Vitório sobre isso, é interessante a gente falar essas coisas, né? Por quê, irmãos? A gente aprendeu errado o Salmo de número 1. Por quê? Salmo no 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é? Nem se detém na roda dos escarnecedores. Com a vinda do Espírito Santo, agora você senta na roda dos escarnecedores.
mas não para escarnecer, porque quem comanda a sua vida é o Espírito Santo. Então, Salmo 1, Antigo Testamento, Novo Testamento, agora o Espírito Santo foi derramado, não é? E as pessoas precisam se converter por intermédio do nosso testemunho. E as pessoas só vão conhecer o Espírito Santo se for por intermédio da minha e na sua vida. Mas também não vai dar uma de fortão, né, irmãos? A gente tem que ir até onde a gente alcançou. Tem pessoas que vão se aproximar de algumas pessoas que têm alguns distúrbios de comportamento. Se você perceber que está perdendo, você recua, não é? Então, tem algumas palavras que são dirigidas para pessoas que já estão no nível de crescimento espiritual maior ainda, tá, irmão? Mas é importante que o quê? Onde nós chegarmos, deve haver um alvoroço, deve haver um transtorno. Então, se o Espírito Santo está, então a gente precisa testar isso, irmão. Se o Espírito Santo está governando a nossa vida, onde nós chegamos, não é? Mesmo que seja um lugar onde estão as pessoas que estão vivendo uma coisa torta, deve haver um transtorno. Então a vida daqueles homens, dos discípulos, começou a mudar com o Espírito Santo, e onde eles chegavam, não é? As pessoas notavam um brilho diferente na voz deles, as pessoas notavam um brilho diferente na atitude, notavam que eles eram pessoas empáticas, não é? Pessoas que tinham amor pelo sofrimento das pessoas e tentar ajudar. Então, se tem Espírito Santo, tem que ter o quê? Empatia, tem que ter transtornamento, tem que causar transtorno onde você estiver. Amém? Vamos ler o outro texto? João 2:10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus entrou nesse mundo falando de vinho por uma questão proposital, não é? Quando ele morre na cruz e o sangue dele é aspergido, ele derrama sobre nós o vinho novo. Então antes, nós éramos filhos de Adão, e o salário do pecado é a morte. O primeiro homem pecou, mas nós, quando nós nos revestimos todos os dias, esse sangue de Cristo começa a entrar em nós. Então quando Jesus fala sobre o vinho novo, não é? O que acontece? Esse vinho novo precisa ser testado, não é? E quem testa esse vinho novo, então quando Jesus, vamos dizer assim, abriu essa vinicultura e começou a falar sobre o processo, muitas vezes de decantação que o vinho passa, os processos. Então Jesus conseguiu fazer um vinho novo sem gerar muito tempo, não é? E uma outra coisa também, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão querendo se projetar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê, irmãos? Quando a gente fala sobre a multiplicação, a transformação da água em vinho, quem foi que assistiu o milagre de Jesus transformando a água em vinho? Hein? Foram os servos. Cuidado, irmão, a gente está cheio de gente que Jesus vai fazer o milagre e começa a cantar no microfone: olha, Jesus vai transformar água em vinho. Meu irmão, primeiro as coisas acontecem, depois elas são escritas pela Bíblia. Então essa ideia de sucesso que o mundo tenta pregar não é coisa referente ao reino de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Então Jesus entrou no casamento como um coadjuvante, sentou com as pessoas 7 dias ou 14 dias de festa. Se acabasse o vinho, acabava a alegria. Mas a alegria nossa agora, não sei se você sabe, os reis, quando tinha um vinicultor que era bom, aquele homem era revestido de muito dinheiro. Por quê? Quando o rei estava triste, ele bebia o vinho para quê? Para se alegrar. Quando ele estava contente, ele bebia o vinho para aumentar mais ainda o quê? A alegria dele. Então o vinho tem uma conotação muito forte na nossa vida, porque a gente, nesse mundo, a gente passa momentos difíceis. E é o Espírito Santo, que é esse vinho novo, que vai nos gerar força para a gente reagir positivamente diante das situações. Vamos ler outro texto? João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Amém? Então, sem Jesus, nada podemos fazer. Jesus, quando entrou no mundo, ele entrou abrindo uma destilaria de vinho, né, irmãos? Tem algo proposital nisso que Jesus fez. E quando ele vai embora, não sei se você sabe, o discurso de João 14, 15, 16, 17 é discurso de despedida. Então ele tinha uma preocupação que nós esquecêssemos daquele que ele falou no início da entrada dele desse mundo. Vamos dizer assim, quando ele recebe o Espírito Santo manda ele para o deserto, lá onde ele vai ter testado, ver se ele é vinho novo mesmo. E da mesma forma ele vai dizer o quê? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o ser agricultor. Plantando uvas, irmãos, dá um trabalho muito grande, irmãos. As videiras têm que ficar todas alinhadas, tem que passar o arado no meio, é a cultura muito difícil. E produzir vinho também, a pessoa tem que ser muito bom. Então Jesus compara essas coisas com relação ao que ele fez na cruz por nós, não é? E o jeito de dizer, então, se nós permanecermos, então por que o pessoal briga que acha que quando foi batizado com o Espírito Santo mudou? Não, Jesus fala de permanência, porque o Espírito Santo vai e volta na nossa vida, ele vai e volta. Quando surge um momento difícil, ele vem sobre nós e vem nos consolar. Então só nós que somos cheios da presença de Deus podemos experimentar esse vinho novo diante das situações difíceis que nós temos que passar, como todas as pessoas passam. Amém? Então nós, nessa noite, né, estamos testando um pouco para saber se nós somos virgens prudentes ou se somos virgens distraídas. Vamos ler o próximo texto, Mateus 25. Mateus 25, versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Essa parábola das 10 virgens, muitas vezes a gente não sabe o que é noiva sem azeite, não é? Então a gente está vivendo num mundo em que as pessoas estão fazendo tudo para nos enganar, para nos enrolar, né, irmãos? E a gente precisa, vamos dizer, esse tempo que você está aqui, daqui a pouco a gente está acabando, a gente não vai demorar muito tempo. É um tempo para você refletir na sua e na vida. Quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, ele está falando sobre vida eterna, sobre salvação. Então, virgem que é inteligente, ela vai ter sempre o quê? Azeite para aquele momento e azeite separado para quando o esposo voltar. Aí como é que a gente vai saber se a gente tem azeite ou não? Não é? Então nós vamos ler um texto que vai nos ajudar, não é? Porque hoje nós estamos perguntando o que é você ser marcado pelo Espírito Santo, não é? O que é você ser marcado pelo Espírito Santo? Enquanto Jesus esteve nesse mundo, a gente pega Mateus 2, a gente vai ver que João Batista não queria batizar Jesus. Aí quando ele batiza Jesus, desce sobre Jesus quem? O Espírito Santo, Mateus 3. E o Espírito Santo lança Jesus aonde? No deserto, não é? Para ser provado e para ser tentado. Então a única forma que você tem de saber se você está revestido ou se você precisa buscar mais esse revestimento é você ser o quê? Testado. Por quê, irmãos? O mundo jaz no maligno, não é? A gente pode dizer, a gente não tem prazer nesse mundo. Se a gente for olhar como o mundo está mentiroso, como algumas coisas estão acontecendo dentro das próprias igrejas, e Jesus trouxe um discurso logo para os iniciantes, para os infantes do Evangelho. Não sei se você sabe, o discurso, o Sermão da Montanha, é o discurso da decepção dos discípulos, das pessoas que seguiam a Jesus. Porque eles pensaram que Jesus vinha restaurar o reino por intermédio da força. E Jesus traz um discurso pacifista, não é? Vamos estar lendo Mateus 5, do 3 ao 12. Amém? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, para nós testarmos, para saber se nós somos virgens prudentes ou virgens noivas, é só a gente olhar o que Jesus falou aqui no sermão da montanha, não é? Então ele começa primeiro falando o quê? Bem-aventurado os humilde de espírito. Humilde tem um negócio de humus, não tem? Negócio na terra, não é? Então o que acontece? Enquanto nós deixarmos o nosso projeto de vida vencer o projeto que Deus tem para nós, falta humildade na nossa vida. Hoje a gente estava falando sobre o jejum. Então no jejum precisa haver o quê? Uma humilhação, e a gente canta, né? Se eu me humilhar diante do teu altar. Então, irmão, enquanto a gente quiser levar a nossa vida com o projeto da nossa carne, aí você fala assim, não, mas a humildade precisa ser uma constante na nossa vida, né? Porque Deus tem sempre, então a gente precisa estar ligado com Deus, não é? Quando a gente for tomar uma decisão ruim, a gente pergunta para quem? Isso que é humilde. Ah, Senhor, eu gostaria de fazer isso, não é? Porque ter intimidade com Deus não é deixar de falar os sentimentos que muitas vezes são ruins que nós temos dentro de nós, mas é o quê? Você ser verdadeiro. Senhor, a minha vontade de fazer isso com aquele irmão que falou mal de mim, que me prejudicou, é ir dar na cara dele. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Né, irmãos? O diabo não resiste a pessoas que são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Ele não resiste a pessoas que o reino de Deus mora dentro deles. Então, quando Jesus falou que você precisa se humilhar diante dele, você precisa buscar o Espírito Santo, então é nessas horas, não é? Então, são felizes as pessoas que são o quê? Humildes de espírito, não é? Aí o versículo 4 diz o quê? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muitas vezes a gente não entende, né, irmão? Nós temos a nossa vontade dentro de nós, e esse homem concorre contra as coisas de Deus. Então, por que a gente tem que chorar? Fala, Senhor, a minha vontade é fazer isso, mas eu quero chorar diante de Ti, porque eu não quero fazer a Tua vontade, mas eu quero que o Teu reino venha sobre a minha vida. Então, ser noiva sem veste nupcial e ser noiva sem óleo para acender a lamparina é o quê? É não ser humilde, não é? É não aprender a chorar. Por quê? A gente tem nossos desejos, que são desejos da nossa carne, mas Jesus enviou o seu Espírito para nos ajudar a derrotar a nossa carne, que tenta nos derrotar todos os dias. É por isso que eu falo que a gente precisa ser revestido, não é, irmão? Senão seremos derrotados pela nossa carne e vamos complicar toda a nossa descendência. Amém, irmão? Por quê, irmãos? Nós somos professores de afetos para os nossos filhos, irmãos. Aí eu falo assim, será que se o seu filho se casar e ele amar como você ama a sua esposa, será que o mundo vai ser melhor? A gente precisa deixar o Espírito Santo nos ensinar, né? Por isso que a gente precisa ter humildade para aprender que quando nós viemos para o lado de Deus, Ele quer nos ensinar todas as coisas e nós estamos em obra. Como somos humildes, precisamos chorar diante do Senhor, porque quando nós choramos, nós vamos ser o quê? Consolados, não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, eu paro no 6, aí depois a gente volta outro dia a falar sobre esse assunto, né? Bem-aventurados, outro. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
toda vez que você olhar a palavra justiça no Novo Testamento, é diferente de justiça no Antigo Testamento. Antigamente, a justiça no Antigo Testamento vinha pela obediência dos 10 mandamentos. Amém? Quando você olha a justiça no Novo Testamento, a justiça vem por intermédio do controle do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Então, onde está? Então, a justiça agora é Jesus e o reino dele sendo implantado na nossa vida. É por isso que Jesus fala: todo que tem fome e sede de justiça. Amém? Então, todos os dias pela manhã, o Espírito Santo está lá te esperando, não é? Você tem que falar para ele: Senhor, eu estou com fome de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, senão eu não vou conseguir vencer essa batalha que eu estou travando. Quantas pessoas, irmãos, a gente precisa orar para que haja um reavivamento nas igrejas, porque muita coisa foi ensinada de forma errada e agora o Espírito Santo quer que a gente mostre as coisas do jeito que precisam ser feito. Pedro falou que o pessoal não estava embriagado e 3.000 pessoas se converteram. Quantas pessoas não vão se converter se a gente estiver nessa tônica do Espírito Santo sobre a nossa vida? Não é, irmãos? Então, que o Senhor possa trazer o reino dele sobre a minha, sobre a sua vida. E que a gente esteja sempre testando, não é, irmão? Porque no finalzinho Jesus ainda fala assim: quando vocês estiverem sendo perseguidos, vocês têm que estar o quê? Felizes. Porque essa alegria que vem nessa hora de muita angústia é aquele vinho que Jesus produziu em João 2, é aquele vinho da videira de João 15, e é o sangue dele que foi vertido para que pudesse agora você ter laços de sangue com Jesus. Amém? Que Deus possa te fortalecer. Vamos ficar de pé, né? Vamos cantar um cântico bem bonito. Amém? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar
chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, vem brilhar, vem limpar, brilhar, resplandecer, resplandecer, meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Vem limpar, vem brilhar, Senhor, minha vida. Vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro Amém, né? Já estamos terminando. Vamos sentar um pouquinho, né? As irmãs da comunicação vão estar falando conosco agora. A paz, irmãos. Quero iniciar agradecendo a presença dos nossos visitantes. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. É uma alegria para nós sempre recebermos vocês aqui. Continuamos com o nosso pedido de doação de alimentos. A nossa cestinha continua ali. Já recebemos mais alguns itens, mas a gente está precisando de forma emergencial de alguns itens, como arroz, café, açúcar, óleo, extrato de tomate, né, molho de tomate. Os outros também, claro, mas esses são de forma emergencial mesmo. Arroz e café principalmente. Então, quem puder estar nos ajudando com isso. Nossas doações de roupa também continuamos recebendo. Com a nossa irmã Marise e nossa irmã Sueli. Quem tiver doação para fazer é só procurar por elas. Na terça-feira, às 7h30, voltou a acontecer as nossas orações aqui no nosso templo. Quem puder, vai ser muito bem recebido e é sempre bom estarmos juntos na casa do Senhor e orando e clamando pelo nome dEle. E quero agradecer a todos por tudo que tem acontecido em nossas vidas, na nossa igreja, né? O avivamento, o crescimento, foi como o pastor falou, como água, aos poucos, crescendo. E isso eu aprendi na minha vida também, que nada adianta vir de uma vez, porque quando cair, vai cair de uma vez. E nada de Deus é sem base. E para uma casa ficar em pé, precisa ter uma base. Piquenique. Vai acontecer também. Nossa irmã Patrícia está me avisando ali que eles estão planejando um piquenique, né? Dia 14 de maio, né? Tem mais informações? Parque Municipal, no Parque Municipal de Rio das Ostras, às 2h. Dia 14 de maio, então, às 2h, 14 horas, vai acontecer o nosso piquenique das famílias. Então, estejam todos convidados. Venham com suas crianças, suas famílias. Se tiver visita, porque a gente sabe que em Rio das Ostras a gente recebe muita visita, traga também para estar junto conosco, para a gente estar com um momento de comunhão muito agradável, com muita música. Eu tenho certeza que nossos irmãos do louvor irá trazer muita canção para a gente cantar, se divertir e estarmos todos juntos, tá bom? Tenham todos uma boa semana. Já ia esquecendo como é possível o aniversário da nossa princesa Mirella. Eu quero agradecer pela vida dela, orar ao Senhor, que ela seja uma menina que cresça na presença do Senhor, que seja uma adulta, né, uma mulher adulta na presença do Senhor, próspera, com ótimo casamento,
um ótimo trabalho, que ela cresça em obediência não só ao Senhor, mas também aos seus pais, que ela tenha uma vida abençoada em nome de Jesus. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Pai amado. Amém. Amém, né? Vamos ficar de pé, né? Coloque a mão no seu coração, né? Agradeça ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Senhor, pela presença dos nossos irmãos, Senhor. Que essa noite, Senhor, seja uma noite memorável, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o conforto e a consolação do Seu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Senhor.